Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO, e essa é a disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Inicia-se agora a nossa segunda aula da disciplina. Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica das políticas públicas. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros, estou usando um blazer preto e uma calça preta. Este é o sinal que me identifica para a comunidade surda. Aqui, a sala onde eu estou, tem uma tela branca ao fundo. Esse é o estúdio de gravação do IFRO. Nessa tela está escrito em letras grandes e verdes as palavras Educação à distância, mudando realidades. E aqui no canto direito, você tem a Tamires fazendo a interpretação de Libras. Oi, Tamires. Tudo bem? Como você está? Bom, vamos começar então a nossa aula número 2. Nessa aula, nós vamos tentar discutir o passo a passo da dinâmica de elaboração e implementação de uma política pública. Vamos ver ali nos slides? Essa disciplina, então, de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Sou a professora Denise Tontiucci e hoje vamos falar sobre a dinâmica das políticas públicas. Nessa unidade, falaremos sobre a dinâmica das políticas públicas, como elas se operacionalizam de fato. Conheceremos os atores envolvidos no processo, suas fases e formas de avaliação. O objetivo é que, no final dessa unidade, você possa descrever os atores do processo e suas funções, explicar as fases do processo da política pública e descrever as formas de avaliação das políticas públicas. Bom, o Estado é o protagonista, é o principal ator no processo de planejamento e execução das políticas públicas, devido ao seu poder e à sua autonomia garantidos pela Constituição Federal. Porém, suas decisões são tomadas a partir de pressões externas. Atores externos participam, junto ao protagonista, de todo o processo de decisão, com mais ou menos poder de influência. Ainda que sofra pressões de lados diversos e opostos, e que tenha limitações impostas pela conjuntura econômica e política de um período determinado, a capacidade de formular e executar políticas públicas, por mais complexas que sejam, permanece competência do Estado, o único ator capaz capaz e competente para cumprir esse papel. Segundo Reinaldo Dias e Fernanda Matos, os atores das políticas públicas podem ser divididos nas seguintes categorias: atores fundamentais, partidos políticos e equipes de governo. Os atores fundamentais são os políticos e a alta equipe administrativa, são os chefes executivos, seus ministros, secretários. Os partidos políticos são os de situação, os de oposição e o centro, aqueles que flutuam. E a equipe de governo é composta por assessores nomeados e indicados por políticos. Quando a gente fala dos atores envolvidos, a gente pensa também no corpo técnico, nos juízes, na mídia, nas empresas. Do corpo técnico, nós temos os funcionários de carreira responsáveis por gerir a máquina burocrática. Os juízes são os representantes do poder judiciário. Já na mídia, nós temos os veículos de comunicação de massa que vão impor aí uma parte da opinião. Então, rádio, TV e internet podem ser a favor ou contra as políticas públicas. Quando a gente fala das empresas, nós estamos falando das pequenas às transnacionais, que exercem forte pressão em busca de seus interesses. Temos também como atores envolvidos os sindicatos e as organizações do terceiro setor. Os sindicatos e associações profissionais fazem a representação profissional, com interesses
comumente opostos ao das empresas, no que se refere principalmente a condições de trabalho, remuneração, entre outros fatores. Quando falamos das organizações do terceiro setor, nós estamos falando das organizações não governamentais, as ONGs. Também há organizações filantrópicas e outras fundações, de uma forma geral. Ainda falando dos atores envolvidos, podemos também falar dos atores de conhecimento e dos grupos de pressão. Atores de conhecimento são centros de estudos e pesquisas vinculadas aos demais atores do processo, que necessitam de argumentos, comprovados cientificamente ou não, para defender os seus interesses. Já os grupos de pressão são os lobistas, ou as bancadas diversas, que pressionam o governo na defesa dos seus interesses. No Brasil a gente fala muito, né? A bancada do agronegócio, a bancada dos industriais e outras bancadas. Falando ainda dos atores, temos também a presença dos movimentos sociais e das associações comunitárias. Quando a gente está falando dos movimentos sociais, a gente pensa nos movimentos organizados, com objetivos específicos, que pode ser, por exemplo, o movimento negro. Associações comunitárias, estamos falando da sociedade civil organizada, que representa uma localidade ou público específico. Por exemplo, as associações de bairro, associações da região, os quilombolas, ribeirinhos, agricultores. Depois de toda essa lista, a gente vê que todos esses atores citados anteriormente têm as suas funções e seus interesses específicos dentro da dinâmica de planejamento e execução das políticas públicas diversas, exercendo sua força de sensibilização, convencimento e pressão. Tudo isso porque é muito difícil gerenciar um orçamento público que é tão pequeno mediante necessidades tão imensas e diversas que o nosso país tem. Na nossa unidade 1, nós falamos um pouco sobre o que a Constituição Federal cobre como deveres do Estado, de fornecer não só saúde, educação, segurança, mas também uma vida digna e com qualidade. Para chegar até essa vida digna e com qualidade, nós temos ideias diferentes sobre o que é necessário. E aí, dependendo do poder de organização e dependendo da força que os grupos fazem, isso vai ter uma influência maior na hora de elaboração de políticas públicas e priorização de para onde vai os gastos públicos, para onde vai o esforço de implementação de uma política pública, para onde vai nossos planos de governo, para onde vão os programas. É muito importante as ações sociais serem organizadas. É difícil alguém sozinho, com uma ideia, conseguir influenciar de verdade uma política pública. Mas quando o movimento se organiza, quando a gente vê atores que vão fazer influência, quando a gente tem interesse, por exemplo, da mídia, ou interesse de alguns grupos de forte atuação econômica, a gente vai ver surgindo novas políticas econômicas, novas políticas de distribuição de renda, novas políticas sociais, novas políticas de infraestrutura. Vai depender, então, do poder de organização e persuasão. Vamos falar, a partir daqui, do ciclo e das fases das políticas públicas. Esse ciclo da política pública é sua linha temporal. Como se dá todo o processo da concepção, elaboração, até a execução e avaliação. A gente tem uma citação aqui dessa obra desses autores, algum, Riscado e Menezes, um artigo que a gente já usou, né, um livro que a gente já usou no outro slide, que fala o seguinte: é uma forma de visualizar e interpretar a política pública em fases e sequências organizadas de maneira independentemente. Falando ainda do ciclo e das fases, os autores esquematizam um ciclo de 6 fases. A primeira é a identificação de um problema. O problema público pode ser súbito, como um acidente ambiental, ou pode ocorrer ao longo de um determinado período, ganhando importância aos poucos até se tornar grave. Ou também pode estar presente na sociedade que, dependendo de seu grau de acomodação, se acostuma com ele. Pobreza é um problema antigo do Brasil e às vezes a gente está mais acostumado com ele, às vezes menos.
A gente pode estar tendo aí um problema, talvez, de mudanças climáticas, que estão trazendo mais secas e mais enchentes, que ele é um problema que vai ganhando importância à medida que vai se intensificando esses processos. E às vezes o problema acontece de súbito, né? Alguma catástrofe, ou alguma coisa que acontece em um momento e tem que ser resolvido imediatamente. Falando ainda das fases, a gente fala que a agenda seria uma segunda etapa, é onde o problema público deve entrar. Para isso, os grupos de interesse devem pressionar o legislativo para serem contemplados. Sem pressão, a gente não entra na agenda. Estar na agenda política não significa resolver o problema. A dificuldade de manter um problema reconhecido enquanto público é um exercício contínuo. Um exercício contínuo de pressão e representação. É um exercício político. E aí, falando de uma outra fase, a fase número 3, a gente vai apresentar alternativas. Pode ser entendida como a formulação de alternativas para o tratamento do problema, quando são elaboradas as estratégias de ação por meio de projetos, programas ou ações pontuais, com durações específicas. Continuando as fases, numa fase número 4, a gente vai ter a tomada de decisão. Nessa fase, chega-se a um equilíbrio entre os atores de pressão da fase anterior, quando as alternativas são analisadas e lapidadas, até se pensar na melhor maneira possível, podem ocorrer adequações entre os problemas e as soluções apresentadas. Essa é uma fase de negociação, até a chegada na decisão. Seguindo as fases, a fase número 5 é a implementação. Essa fase é bastante complexa, pois pode esbarrar em barreiras e entraves que podem ser da ordem técnica, administrativa, ou pode ainda ter falhas na formulação da política que vão aparecer só agora na implementação. Pode ser também falhas da implementação ou ainda por erros do corpo técnico, que devem ser assumidos pela administração pública. Porém, as questões políticas, diferentemente das questões técnicas, são bem mais complexas e desgastantes. Então, mais difícil do que resolver problemas técnicos que podem aparecer na implementação das políticas públicas é chegar até soluções que a gente conceitua como complexas e desgastantes, que são da ordem política, que é fazer um político abraçar a causa daquela política pública, fazer um político entender que aquilo é uma questão prioritária, chegar a fazer um grupo abraçar a bandeira daquela política pública. Por isso a gente entende que é muito complexo mesmo e desgastante. E isso justifica a organização dos grupos sociais, que devem estar recorrentemente buscando a implementação das políticas. E segue também para a próxima fase, que é a avaliação. A gente vê então, nessas fases das políticas públicas, a fase da avaliação, o que os autores que nós estamos utilizando aqui, algum Riscado e Menezes falam, é que trata-se de um dos momentos mais críticos, pois os atores envolvidos na ação são medidos e sua capacidade de resolução de um determinado problema pode ser questionada por meio dessa medição. Assim, para dar mais segurança no processo, são criados parâmetros, indicadores de desempenho, a fim de que os avaliadores estabeleçam um padrão para definir se a política funciona ou não. Um exemplo aqui, nós estamos no meio de uma política pública, uma ação, um curso aberto para a comunidade numa instituição pública. Nós também temos parâmetros para a nossa avaliação. Um dos parâmetros é a permanência e o êxito do aluno. A gente compara quantos alunos que ingressaram no curso e quantos vão se formar. Desses dados, a gente observa se todo esse esforço que estamos fazendo dentro dessa graduação está tendo resultados. Essa é uma das formas de avaliar essa política pública. É muito importante compreender que o acompanhamento e o monitoramento, eles seguem como fases importantes antes da avaliação. Em nações desenvolvidas e organizadas, é comum que a sociedade acompanhe o trabalho da administração pública, que se mostra mais transparente e mais eficaz. Nas nações mais subdesenvolvidas, esse monitoramento pode e deve também ocorrer,
pois os desvios de interesses da administração pública e a falta de transparência exigem da população muita atenção e ativismo ao acompanhar e avaliar as políticas públicas. Esse é um dos fatores que diferencia uma nação desenvolvida de uma nação não desenvolvida. O acompanhamento, o ativismo social. Muitas vezes, em países como o Brasil, a gente entende que o que é público não é de ninguém. Mas essa não é uma boa postura. Uma postura mais ativa, monitorando o andamento das ações públicas, ela leva a resultados que atendem melhor o bem-estar da população, resultados que geram melhor qualidade de vida. Isso significa também um amadurecimento do governo e da democracia. Para a gente crescer como país, crescer como uma nação democrática, é preciso sim haver mais interação entre a população e os atores das políticas públicas, principalmente nas fases de monitoramento e de avaliação. Falando ainda sobre o acompanhamento das políticas públicas, a avaliação realizada a partir de informação embasada em dados confiáveis, obtidos através de análise objetiva dos efeitos das ações públicas, é importante para as instituições e governos, pois fundamentam sua legitimidade não somente na legalidade de suas decisões, mas também no que fazem, ou seja, nos resultados. Para todos os atores do processo, gestores públicos e beneficiados, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas são fundamentais em todas as categorias do ciclo, justamente onde o processo termina e pode ser avaliado ponto a ponto. Tudo que poderia ser melhorado, ignorado ou contemplado, erros comuns ou absurdos, ingenuidades ou falta de compreensão, negligência ou falta de sensibilidade ou compaixão. Dos aspectos objetivos aos subjetivos, dos técnicos aos políticos. Tudo aparece aqui, nessa fase de avaliação. A avaliação deve ser considerada um elemento fundamental para o sucesso das políticas públicas e não deve ser realizada somente ao final do processo, mas em todos os momentos do ciclo das políticas. Constitui uma fonte de aprendizado que permite ao gestor perceber quais ações tendem a produzir melhores resultados. Sobre critérios para avaliação, Agum, Riscado e Menezes citam os indicadores de input que têm por objetivo medir os esforços despendidos em uma ação. Eles podem ser recursos econômicos, humanos ou mesmo materiais. Já os outputs procuram medir os resultados alcançados, isso é, as realizações referentes às ações imputadas. São fundamentais para saber se o problema tratado com determinada política pública foram resolvidos ou, pelo menos, reduzidos. É fundamental o entendimento de que o monitoramento deve ser contínuo para corrigir, ajustar e adequar o processo de implementação de políticas públicas às suas metas e os resultados esperados. A avaliação possibilita aos gestores públicos formar um banco de dados com informações úteis a futuros planejamentos, correção e prevenção de falhas, prestação de contas, identificação de obstáculos e, ao mesmo tempo, potenciais não aproveitados anteriormente, dentre outros fatores. Outro entendimento fundamental é que toda política pública exige um tempo de maturação, de aproximadamente 10 anos, específico para cada caso. Algumas políticas vão exigir mais tempo, enquanto outras menos tempo. Mas a política pública não é algo rápido. Esse tempo de maturação, o delay que a gente vê, né, aquele pequeno atraso que a gente vê entre a implementação da política e seus resultados finais. É difícil ver todos os resultados que uma política pública vai gerar em poucos meses ou poucos anos. A gente vai perceber as consequências num prazo maior, mais no médio prazo que nós economistas falamos. Então é importante dar tempo para avaliar essa política pública. Isso é um interesse um pouco contraditório com os interesses de prestação de contas das políticas públicas, que deve ser num prazo muito mais
ligado à execução dessa política. A gente deve ter esse parâmetro do tempo de maturação mais para uma compreensão de estudos acadêmicos e uma avaliação ao longo do tempo de quais são as medidas que realmente são eficazes para aquela região ou para aquela nação. Vamos falar ainda da citação, que segundo os autores estudados, é primordial o tempo de ajuste e reajustes dos atores envolvidos na ação e o melhor entendimento do corpo social impactado por ela. Bom, com esse debate a gente conclui aí nessa aula de hoje o que a gente vai abordar. Eu agradeço a sua participação, convido você a fazer a leitura do material complementar que vai trazer essas questões mais detalhadas e aguardo você na unidade número 3. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.